Gênesis capítulo 10, olha só outra coisa que eu estava me matando de rir agora há pouco, né? Preparando aqui a aula de hoje, eu estava me matando de rir. Gênesis capítulo 10 fala que o povo se espalhou, né? Sem Cã e Jafete, cada um foi para o seu lugar, com os seus costumes e com a sua língua, ou com as suas línguas, né? Já mostrou que cada um já tinha um idioma diferente, já tinha culturas diferentes. Eles já se espalharam, eles já se estabeleceram, tudo isso depois do dilúvio. Já se estabeleceram e já estavam cada um com seu idioma diferente. Capítulo 10 de Gênesis. Olha só o que acontece. Cada um com a sua língua, com seus costumes. Como que a gente vai explicar o capítulo 11, gente, que é a Torre de Babel? Aí começa uma outra narrativa. Pois o homem estava na terra e todos falavam a mesma língua, porque era tudo filho de Noé, né? Sem Cã e Jafé, tudo falava a mesma língua. Não, mas antes, no capítulo 10, já tinha dito que ele passou-se o tempo, eles se espalharam, ocuparam o mundo, e já cada um tinha o seu idioma, no capítulo 10. Mas já o capítulo 11 é contraditório. Diz que todos falavam a mesma língua. E aí disseram, vamos preparar tijolos bem feitos, né? Vamos construir uma torre e vamos chegar lá em cima. Vamos desbancar esse Deus. E aí Deus diz o quê? Vamos lá fazer a confusão. Vamos, de novo no plural, tá, gente? Vamos descer lá e vamos fazer uma confusão na cabeça desse povo. Eles vão cada um falar um idioma, não vão conseguir se entender e vão desistir de construir a torre. Gente, Deus ficou com medo? Não se sentiu ameaçado? Ou o que eles querem dizer com isso? Isso é pura etiologia para dizer como que surgiu as línguas diferentes. Como que surgiu o primeiro assassinato? O Caim matou Abel. Então, eles estão sempre também explicando como que começou as coisas, a maneira deles. Sempre com uma ideia de justificar que o jeito deles viverem era o certo e dos outros errado. Essa construção, todos os teólogos, ou melhor dizendo, a maioria, né, acreditam que era zigurates na Babilônia, porque na Babilônia eles construíram uma pirâmide escalonada, no topo da pirâmide escalonada eles construíram um templo e eles adoravam a deusa Ishtar. E quando os judeus, a elite, voltaram depois de 70 anos cativos lá na Babilônia, eles começaram a escrever a Bíblia. Então vamos colocar aqui que os zigurates é uma confusão, é um pandemônio. E para explicar, né, que essa torre não é de Deus, a gente faz uma narrativa de como surgiram as línguas diferentes. Entendeu? Então vocês vão ver a contradição do capítulo 10 com relação ao capítulo 11 do livro de Gênesis. Ou aconteceu uma coisa, ou aconteceu a outra. Vamos lá. Felipe, aí. Essa narrativa de confusão é estranha, né? É bem estranha mesmo. O Bruno Monteiro está entrando aqui. E o fato de Moisés ter sido dado como morto com 120 anos e o corpo dele não ter sido encontrado, será que foi mais um arrebatamento bíblico ou ele transmutou? Pois é, e nós vamos falar disso, Bruno, lá no livro de Êxodo, porque é bem estranho mesmo isso, porque diz a narrativa que Moisés estava com todo o vigor da saúde e que a sua vista não tinha enfraquecido. E ele simplesmente morre antes de entrar na Terra Prometida. O corpo dele não foi encontrado. Né? O que a gente tem como informação aqui dos parceiros é que a personagem Moisés existiu e que ele transportou. Mas nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Tá interessante. Vamos chegar lá no livro de Êxodo. Vamos chegar lá. Se interessou por esse assunto? Então,
O Cássio está abrindo um grupo de mentoria coletivo. Faça parte agora mesmo. Link na descrição. Muito bem. Gênesis capítulo 13, a promessa de Deus a Abraão de lhe dar as terras de Canaã. Lembra que eu falei para você que eles põem na boca de Deus, na boca de Noé, na boca dos chamados, né, os patriarcas, a intenção deles. Quando eu estou falando deles, eu estou falando dessa elite sacerdotal e dessa realeza que está construindo essa narrativa. É deles que eu estou falando. Certo? Então, o que acontece? Eles estão aí novamente dizendo que Deus promete a Abraão aquela terra. Deus promete a Abraão. Abraão, ele vivia lá em Ur, e ele saiu de lá com o seu pai, Tera, saiu com o seu sobrinho, o Ló, rumo à terra prometida, porque Deus prometeu para Abraão que ia dar aquela terra. E eles param no meio do caminho, o pai dele acaba morrendo, Tera, ele morre, o pai de Abraão. Abraão está com a sua esposa, na época ele chamava Abrão, e a esposa chamava Sarai. Vou contar a história certinho, né? Então ele fica com o sobrinho dele, o Ló. O sobrinho dele estava ali com a sua esposa e as suas filhas, e eles eram, segundo a narrativa ali, milionários. Eles tinham muita prata, muito ouro, e eles vão seguindo no caminho da Terra Prometida. Então, quando eles chegam lá na Terra Prometida, isso já é capítulo 14, eles se deparam lá com uma situação que os empregados do seu sobrinho, do Ló, começaram a brigar com os empregados do Abrão. Certo? E Abrão falou assim, olha, que a terra é grande, né? Você pode ficar para aquele lado de lá, e eu fico para o lado de cá, ou então o oposto, você pode escolher. E aí Ló resolveu ir para o lugar onde tinha mais águas, e Abraão ficou do lado oposto. Só que aconteceu uma guerra dos reis de lá, e eles, como o sobrinho de Abraão, o Ló, foi lá para Sodoma, para aquela região de Sodoma e Gomorra, ele acabou sendo sequestrado, porque ali foi o lugar que foi sitiado e eles foram levados como espólio de guerra. Abraão juntou com outros reis, foi para lá para resgatar o seu sobrinho, foi uma batalha gigantesca e ele conseguiu, trouxe tudo de volta. Quando ele chega lá, naquela região de Jerusalém, ele foi recebido por quem? O rei de Salem, o Melquisedeque. Estava lá o Melquisedeque e ele abençoa o Abraão. No caso, Abrão ainda, né? Gente, se ele abençoa, ele é o portador da bênção. Ele é muito poderoso. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Gente, até aí não tem nome. Que Deus é esse? E se Abraão foi o primeiro que escutou a Deus de verdade, que ele sai lá da terra dele, de Ur da Caldeia, e vem, né, no caminho, colocando altares, fazendo adoração a Deus e tal, como que já tem um sacerdote desse Deus? Gente, é da tribo de Levi que vem os sacerdotes. Não está construída nada dessa história ainda. Nem existe, né? Ainda não existe Jacó, não existe nada disso. Esaú, e depois, bem depois que vai vir as 12 tribos de Israel, e que vai vir os levitas. Mas esse Melquisedeque, ele é sacerdote de que Deus Altíssimo? O Deus Altíssimo, o Deus dos altos, cultuado pelos cananeus, era o El Shaddai, colocado pelo Bruno há pouco. Esse Deus dos altos, esse El Shaddai, era o Deus dos cananeus, chamado às vezes também de El Elyon. Era o Deus El, que tinha a sua consorte, a Ácera. Esses eram os deuses, os pais dos 70 deuses do panteão
dos cananeus. E Abraão é abençoado por esse Melquisedeque, que era rei de Salem e era sacerdote também. E você percebe que ele tem também uma pegada de profeta. Ele é misterioso. Tanto é que, até hoje, Melquisedeque ele é cultuado em muitos grupos cristãos, judeus, sabe? Grupos místicos. Os padres eles são ordenados segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? Interessante, né? Então a gente já está aí no capítulo 14, capítulo 15 de Gênesis, onde Abraão está ali, né, se estabelecendo na terra chamada Terra Prometida, porque Deus prometeu a ele uma terra que já tinha os seus povos ali, era dos cananeus, os amaldiçoados, entende? Então como que a gente toma a terra deles? A gente diz que Deus não gosta deles. Deus não se agrada deles. Então, a gente toma. Está justificado. Estão gostando? Estão entendendo? Eu gosto de usar uma linguagem bem simples, né? E comparações fáceis. E gosto da interação de vocês, porque dá uma pimentada para a gente seguir com os estudos, para a gente ir entendendo as coisas, como foi acontecendo.